Estou agora. Ok, Patrícia. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Carvalho e, como eu fui apresentada, eu coordeno a Brahma Kumaris em Belo Horizonte, apesar de ser gaúcha, mas já moro aqui em Minas há muitos anos. Eu faço parte da Brahma Kumaris há 27 anos, indo já para 28 anos, e profissionalmente eu atuo como cirurgia dentista, ainda atuante na minha área profissional. A Brahma Kumaris, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, é uma rede de escolas espalhadas pelo mundo todo, são cerca de 8.000 escolas, que tem o objetivo de realmente promover o desenvolvimento espiritual do ser humano, do ponto de vista de promover o desenvolvimento dessas qualidades mais profundas que todos nós possuímos, ou seja, fazer com que as pessoas tomem conhecimento dessas energias positivas, se conectem com elas, emerjam essas experiências e utilizem isso no seu dia a dia. Então, para isso, a gente usa uma técnica de meditação totalmente baseada na filosofia do Raja Yoga, e a gente tem, enfim, uma gama super variada de cursos, de palestras, de retiros, de workshops, todos eles visando esse desenvolvimento integral do ser humano, da pessoa humana, e visando, enfim, agregar qualidade a essa experiência que a gente tem fantástica, que é a experiência da vida, essa oportunidade de expressar a nossa singularidade, a nossa beleza nesse palco da vida que cada um de nós tem disponível. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar no nosso site, buscar as escolas mais próximas, há uma série de conteúdos interativos no próprio site, e a gente tem também uma editora que tem uma gama variada de livros, de CDs, então realmente tem todo um aporte de oportunidades materiais para que vocês possam utilizar nesse processo de
conhecimento, de autodescoberta. Então, a gente vai hoje, a nossa proposta nessa palestra de hoje é falarmos um pouquinho sobre essa questão da superação do ego. E eu queria só enfatizar aqui que o título é Superando o Ego, no sentido de que é impossível nós eliminarmos o ego. Na realidade, o ego, ele deveria estar a nosso serviço. Nós utilizamos ele para nos expressarmos. O que acontece é que muitas vezes nós somos dominados pelo ego. Então hoje a gente vai entender como é que a gente pode, de novo, assumir o controle da nossa vida, não é? E determinarmos os rumos do nosso destino, utilizando, não é, dos diversos papéis, da forma, da cultura, da personalidade, de tudo isso como método de expressão, sem, contudo, nos identificarmos com esses aspectos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nessa linha. E eu queria começar contando uma historinha para vocês, que é a história de um leãozinho. E esse leãozinho, ele foi perdido da mãe logo que ele nasceu. E foi encontrado por uma ovelha que casualmente tinha acabado de dar à luz a 2 lindos cordeirinhos. Então a mãe, essa ovelha, adotou aquele filhotinho de leão e ele foi criado e cresceu junto com esses 2 cordeirinhos, como irmãos, como uma família. Pois bem, um belo dia estavam andando pelos campos e avistaram ao longe 2 leões. E ficaram morrendo de medo, né? Porque normalmente leões podem comer cordeiros. Então ficaram com muito medo e ficaram tremendo de medo. E quando os leões viram, se aproximaram, viram que o leãozinho também estava morrendo de medo, e começaram a dar risada. E disseram: por que você está com tanto medo? E ele disse: porque eu sou um cordeiro e porque vocês vão me comer. Vocês são uma ameaça para mim. E os leões disseram: você não é um cordeiro. Por que você não vai ali no lago e se olha no espelho? E na verdade tinha esse lago próximo daquele lugar em que todos os dias o leãozinho ia para beber água. E apesar de que o reflexo dele estava, refletido nas águas do lago, ele nunca tinha parado para realmente se ver, se observar. E quando ele prestou atenção no reflexo da imagem dele na água, ele viu que ele era um leão. E pela primeira vez ele soltou um urro de leão. E essa história conta um pouco a nossa história. Na verdade, todos nós temos esse leão dentro de nós, todos nós somos esse leão, e a gente cresce, a gente vive a nossa vida como se nós fôssemos um cordeirinho. E o que isso faz da gente? Isso faz com que a gente tenha medo de uma série de situações, isso faz com que a gente se coloque numa posição de inferioridade frente, a determinadas situações ou determinadas posturas. E a causa de grande parte das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida é simplesmente pelo fato de que nós esquecemos quem nós realmente somos. Então, talvez, não é, o objetivo desse trabalho que a gente faz com o Superando o Ego é exatamente apresentar as pessoas para aquele ser que eles realmente são. E é interessante porque tudo, então, se baseia na consciência que nós temos com relação a nós mesmos. E existe um processo que a gente trabalha aqui na Brahma Kumaris, que talvez alguns de vocês até já conheçam, mas eu acho que vale a pena a gente revisar, que é um processo pelo qual todos os aspectos da vida passam. E esse processo começa com a consciência. E de acordo com a consciência que a gente tem, é o nosso espectro, é o nosso campo de percepção da realidade. Então, se a nossa consciência, por exemplo, é uma consciência limitada pelos sentidos, ou
pela nossa atividade intelectual ou racional. Quer dizer, o que os sentidos fazem conosco? Não é? Os 5 sentidos do nosso corpo, eles são, por um lado, uma dádiva, uma bênção, um presente, mas, por outro lado, se nós vivemos em função dos sentidos, se nós nos identificamos com eles, de uma certa forma, eles aprisionam a nossa percepção ao mundo físico. Aquilo que a gente pode ver com esses 2 olhos, aquilo que a gente pode escutar, aquilo que a gente pode tocar. E a gente sabe que a realidade é bem mais do que isso. Às vezes, até um animal de estimação, por exemplo, tem um olfato que sente cheiros que o nosso olfato não capta. Tem outros animais, uma águia, por exemplo, ela tem uma visão muito mais aguçada do que a visão humana. Então a gente vê que os sentidos, eles nos limitam. E uma consciência baseada, né, nesse aspecto dos sentidos acaba nos dando um campo de percepção limitado àquilo que os sentidos conseguem captar. Às vezes, a gente se identifica com a nossa atividade intelectual, racional, e a gente tende a querer entender tudo, definir tudo, conceituar tudo. E tem tantas experiências na vida que são, enfim, indefiníveis, que não tem como conceituar, que inclusive estão além das palavras, não é? Se a gente pensar, por exemplo, a experiência do amor, ela é tão mais do que a palavra amor. Ela quer dizer tanto mais do que a palavra, não é? E às vezes a gente limita, de novo, o nosso campo de percepção é limitado quando nós nos identificamos com essa atividade puramente intelectual. Então, isso para dar exemplos de como que a partir da nossa consciência é o nosso campo de percepção da realidade. Isso significa que quanto mais a gente torna a nossa consciência ilimitada, ou seja, quanto mais a nossa consciência vai além dos limites, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre quais são esses limites, então mais amplo é o nosso campo de percepção, maior é a nossa percepção da realidade. E essa percepção da realidade, por sua vez, ela determina a nossa predisposição, a nossa atitude, que é mais ou menos como os óculos que a gente usa para ver a vida que se passa à nossa volta. Então é dito que, de acordo com as lentes dos óculos, é o que você vê em termos do mundo. A gente vê, por exemplo, que se você colocar 2 pessoas frente a uma mesma tela, digamos que a gente esteja na frente de uma tela, de uma pintura, essas 2 pessoas vão interpretar essa tela de formas diferentes. Então isso significa que nós vemos coisas de forma diferente. E aquilo que nós vemos, a nossa visão é baseada na nossa predisposição. Para uma pessoa, por exemplo, se amanhece chovendo, essa pessoa vai passar o dia inteiro de mau humor, se lamentando, sei lá, né, uma percepção cinza do dia. Para uma outra pessoa, se amanhece o dia chovendo, enfim, ela vai celebrar da mesma forma, ela vai gostar, ela vai ficar, né, gostar do aconchego, da chuva, do frescor. E essa predisposição de lamentar-se ou de aconchegar-se, de, enfim, usufruir da oportunidade que cada dia e cada situação nos oferece, isso depende, não é, da nosso campo de percepção, ou seja, o nosso campo de percepção, ele nos dá mais elementos ou menos elementos para nós podermos elaborar as situações que acontecem na nossa vida, e isso, por sua vez, depende da nossa consciência. É como se uma consciência mais ilimitada oferecesse um repertório maior para a nossa percepção, e a partir desse repertório maior, nós podemos então ter uma predisposição mais criativa, mais positiva, e a partir daí a nossa visão, como eu falava, e a visão determina a sua interação com o mundo, não é? O que você fala, o que você faz, e é dessa interação que vem o resultado.
Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que quer nós queiramos, quer não, quer a gente entenda, quer não, a vida é um processo e como um processo a vida traz um resultado. E aí nós temos a possibilidade de fazer com que esse resultado seja aquele resultado almejado por nós, ou então a gente simplesmente passa para o campo da aleatoriedade, em que a gente vai depender de circunstâncias, de situações, de pessoas, e a gente não vai ter garantia nenhuma, não é? Então, o ponto de partida para que a gente tenha domínio sobre esse processo que a gente chama vida é a nossa consciência. Agora, falando em termos de consciência, nós temos duas possibilidades. E é importante nós entendermos que ou é uma ou é outra. Não é? Essas duas possibilidades, essas duas consciências, é tudo ou nada, é preto no branco. Não tem como a gente ser metade consciente de uma forma e metade consciente da outra. É a mesma coisa que estar acordado dormindo, por exemplo. Não dá para estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. É a mesma coisa que estar na escuridão ou na luz. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. E se você tiver mesmo que um palito de fósforo aceso, isso é luz. Então, com a consciência é a mesma coisa. E a primeira consciência, aqui na Brahma Kumaris, a gente chama essa consciência limitada de consciência do corpo. E essa consciência do corpo, essa consciência limitada, ela é formada por 3 camadas, digamos assim, né? E aí uma imagem que a gente pode criar para imaginar essas camadas é a imagem de uma cebola, né? Cebola que tem lá todas as suas camadas, todas as suas cascas. A primeira camada dessa consciência do corpo, dessa consciência limitada, ela refere-se à nossa forma. E a nossa forma é o nosso corpo propriamente dito, a nossa aparência, a nossa idade, o fato de nós sermos brancos, negros, amarelos, o fato de nós termos o cabelo branco, loiro, castanho, o fato, inclusive, de nós termos uma determinada religião, porque religião tem tudo a ver com o lugar onde o corpo, essa forma física nasce. Por exemplo, no Brasil, a gente tem aí 80% de possibilidade de ser católico, simplesmente pelo fato de que é um país majoritariamente, se não católico, cristão, não é? E provavelmente a gente tem muito poucas pessoas no nosso país que são hindus, por exemplo, não é? Então, simplesmente pelo fato de que geograficamente nós estamos nessa região do mundo em que a religião predominante é a religião cristã. Então, até a religião tem a ver com o lugar, tem a ver com a forma, tem a ver com o corpo. Time de futebol, não é? Então, todos esses aspectos, nacionalidade, o fato de ser gaúcho, mineiro, né? Como eu falei anteriormente, paulista ou carioca. Então, tudo isso tem a ver com a forma, com essa primeira casca da consciência do corpo. Depois a gente tem uma segunda camada, uma segunda casca, que são os nossos papéis. E aí, na vida, a gente desempenha uma variedade de papéis. Agora, por exemplo, eu estou aqui sendo uma professora, dando uma aula, uma palestrante, vocês estão sendo audiência, os alunos estão escutando. Certamente em outros momentos vocês, muitos de vocês também podem ou devem ter essa oportunidade de falar com os outros. Às vezes nós somos filhos, às vezes nós somos pais, mães, às vezes somos marido, esposa, enfim, profissionais, né? Eu disse que profissionalmente eu sou cirurgia dentista, alguém pode ser um professor, um médico, um engenheiro. Então, todos esses aspectos, na verdade, os papéis que nós representamos, que nós desempenhamos, tem a ver com essa segunda camada da consciência do corpo. E um detalhe, não é, que tanto a camada da forma quanto essa camada da personalidade, cada aspecto, não é, dessa casca ou dessa camada
tem toda a sua parafernália, não é? Tem uma série de elementos atrelados àquilo, não é? Aspectos, enfim, relacionados à forma como você desempenha aquele papel, tem uma série de berloques, não é? Apegados, enfim, àquele aspecto da consciência do corpo. E a terceira camada, e que essa é um pouco mais sutil, é aquela formada pela nossa personalidade. E a personalidade, ela ainda faz parte da consciência do corpo, por quê? Porque ela é forjada de fora para dentro. A personalidade, ela é criada desde que a pessoa nasce, desde que ela é concebida, a partir de uma série de fatores, se ela foi querida ou não, se ela, enfim, como que ela cresceu, como era a família dela, como eram os amigos, como era a escola, como era a cultura do lugar onde ela vivia. Então, todas essas influências que vêm de fora para dentro vão formando aquilo que a gente chama da nossa personalidade, mas também é circunstancial, não é? Também depende de fatores externos. As qualidades da nossa personalidade são qualidades adquiridas de fora para dentro. E a parte, então, dessas três camadas que a gente vai chamar aqui de consciência do corpo, não é? Essa possibilidade da consciência, a gente tem a essência do ser. E a essência do ser a gente vai chamar aqui de consciência da alma. Alma é energia, alma é aquilo que dá a vida, não é? Então, a consciência da alma é a consciência do ser, é a consciência da energia. E quando nós pensamos nessa energia que nós somos, né, normalmente quando a gente pensa em energia, a gente pensa em energia elétrica, enfim, a gente pensa em alguma coisa um pouco material, talvez. Na realidade, a alma, a energia do ser, ela tem uma fórmula interna. E essa fórmula interna, ou essa nuance, ela é formada por um conjunto de 7 qualidades que são presentes em todos os seres humanos, né? A gente pode dizer que todos os seres humanos têm essas 7 qualidades, e o que, na verdade, nos diferencia é a nossa personalidade, a forma como a gente expressa essas qualidades, ou a nossa incapacidade de expressá-las, mas definitivamente essas qualidades estão no âmago de cada ser e determinam a nossa busca, a nossa jornada. Então, a gente pode afirmar aqui que, na realidade, a nossa busca, a nossa jornada é e sempre foi uma busca de nós mesmos, uma jornada de volta. É como se nós estivéssemos retornando à nossa origem, ao nosso estado original, ao nosso ponto de partida. E a capacidade de expressar essa essência, ou expressar esse estado original através dos papéis, através da personalidade, através da forma, é uma hora, é o nosso propósito, não é? Digamos. Então, quais são essas qualidades que fazem parte do âmago do ser? Paz é uma delas, não é? Todo mundo busca por um estado de satisfação, de plenitude. E paz é a consequência da plenitude, não é? Paz é quando está tudo no lugar, está tudo certo, está tudo bom. E a alma é capaz de experimentar esse estado de silêncio, né? Então, paz é o resultado do preenchimento, né? Desse estado de conexão com essa essência plena. E todos nós buscamos por isso. Todos nós buscamos por amor, por compartilhamento, não é? Faz parte da natureza do ser essa tendência de compartilhar. Compartilhar sem medo, compartilhar sem egoísmo, sem restrições. E isso também é uma qualidade original do ser. Felicidade, não é? Todos nós queremos felicidade. Felicidade é um estado natural do ser humano. Ninguém se sente bem infeliz, né? De uma certa forma, é como se nós tivéssemos que o tempo todo estar criando situações para que a gente possa experimentar esse estado de felicidade que tem a ver com o estado de bem-estar. Não é? Felicidade não é só, enfim, né, dar gargalhadas ou
enfim, não é só isso, mas um estado de bem-estar, um estado de contentamento interno. Isso também é natural de todos nós. Então, é paz, amor, felicidade, força, a própria energia que move, não é, a nossa vida, a nossa motivação. Então, essa força faz parte da essência do ser. Pureza, não é? Todos nós também gostamos, também apreciamos aquilo que é puro, aquilo que é original, vale mais. Né? Outro dia eu estava viajando e no meio do caminho encontrei um Fusquinha, um Fusca, todo original. Né? Roda branca, sabe? Aquela calota branca, roda branca, direção original, tudo original. Então você vê, quanto é que custa um Fusca? Não custa muita coisa um Fusca, não é velho. Mas aquele ali, porque ele era original, ele era inestimável, inavaliável. Ele custava um dinheirão, porque ele era original. Então as pessoas pagam pelo que é original. Né? Se te derem um copo d'água para beber e tiver uma gota ou 2 gotas de leite, você não fica muito motivado, não é? Ou você gosta de leite ou você gosta de água. Agora, água com leite, né? Então a gente gosta do que é cristalino, do que é transparente, do que é puro. E pureza é a mesma coisa do que a nossa, sermos nós mesmos, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ser eu mesmo, eu quero poder expressar aquilo que eu sou. Então isso tem a ver com essa busca por pureza, pelo seu estado original. Então essa também é uma qualidade inata do ser. Então a gente falou da paz, a gente falou do amor, a gente falou da felicidade, a gente falou do poder, da força, a gente falou da pureza. Uma outra qualidade inata do ser é o equilíbrio, não é? Que tem a ver com saúde, né? Saúde, homeostase, esse estado total de equilíbrio. Ninguém gosta de desequilíbrio, ninguém gosta de alguma coisa descompensada, ninguém gosta de ficar doente, não é? Então faz parte da nossa essência, da nossa origem, equilíbrio. Então isso também faz parte da essência do ser. E todas essas qualidades, elas estão contidas na nossa essência, na sua forma de energia. E elas são energias de uma qualidade extremamente sutil, de uma qualidade extremamente refinada. Né? Então, hoje em dia, a gente experimenta um arremedo da experiência dessas qualidades, muitas vezes através da matéria, através dos sentidos, mas a essência, né, na essência, elas são extremamente sutis. Isso faz parte, então, desse âmago do ser. E essa conectar-se, não é? Atravessar essas camadas da consciência do corpo e conectar-se com essa consciência da alma, não é? Com a plenitude do ser. Experimentar essa sutileza e, através disso, emergir essas qualidades e expressá-las, não é? Através, enfim, dos papéis e do corpo e das situações, do que quer que seja, é uma possibilidade, não é? É uma possibilidade que a gente tem. E enfim, está relacionado a essa questão de mudar a consciência para mudar o espectro, não é? O campo de percepção. Porque a partir daí, não é? Quanto mais sutil é a minha consciência, mais sutil é a minha percepção da realidade. Às vezes eu posso, por exemplo, numa consciência limitada, numa consciência do corpo, eu posso avaliar alguém, eu posso julgar alguém por aspectos tão grosseiros, né, e tão limitados quanto a religião, por exemplo, e a gente vê no mundo a quantidade de guerras cuja motivação é religiosa, ou numa consciência mais sutil, eu posso, na verdade, ver todos os seres como meus irmãos, como seres de luz, como esses seres que contêm esse estado de plenitude. E qual vai ser, então, a minha atitude, a minha visão, de acordo com essa consciência? Entende? Então, é assim que o resultado da vida, ele se dá. E é por isso que é tão importante a gente se conectar com essa consciência ilimitada, com essa consciência original, com a consciência da luz, não é? Da alma que todos nós somos. E aí, usando, não é, essa explicação,
Como é que a gente poderia, então, definir o ego? Então, por um lado, o ego ele seria o conjunto da consciência do corpo, dessas 3 cascas da cebola que eu descrevi para vocês, mas existe uma forma, né, um enunciado para o ego. Né? A gente poderia dizer o seguinte, que ego é toda a identificação, né, ou toda vez que eu me identifico com um aspecto limitado, com a minha forma limitada, uma imagem limitada, uma crença limitada com relação a mim mesmo. Então a gente diz que ego é o apego a uma imagem limitada ou uma crença limitada com relação a mim mesmo. Nessa definição, nesse conceito, não é? Apego ou identificação, né, ou, enfim, dependência de uma determinada coisa, automaticamente traz como resultado medo. Então, o que a gente pode também afirmar aqui é que uma das causas pelas quais nós vivemos uma cultura de insegurança, de escassez, de ganância, de falsidade no mundo de hoje é consequência direta do ego. Né? Então, o ego, inclusive, a consciência do corpo, não é? Ele é descrito como o pior inimigo. Né? Hoje, inclusive, na nossa aula de manhã, esse era um ponto que estava lá, não é? Que o pior inimigo é a consciência do corpo. E ele é descrito como um monstro na Índia, por exemplo, né? Esse monstro chamado Ravan. Então, de fato, o ego ele é a causa primordial, né, de uma série de problemas e conflitos que nós temos no mundo, na vida, e a base disso é o medo. Né? Então, toda vez que há medo, que há insegurança, é porque há ego. E fica um pouco mais fácil quando a gente entende dessa forma, fica um pouco mais fácil da gente conseguir identificar quais são os comportamentos que a gente muitas vezes sustenta no nosso dia a dia e que são expressões da consciência limitada, ou seja, expressões do ego. Eu vou dar, enfim, alguns exemplos, porque todos esses comportamentos eles estão atrelados a um aspecto, a um apego e a um medo, né? Então, por exemplo, controlar. Né? Nós poderíamos dizer que essa tendência de controlar as pessoas, controlar as situações, apesar de que seja uma coisa insana, não é? Porque, por acaso, alguém aí que está escutando a gente já conseguiu controlar alguém, né? A gente não consegue controlar ninguém, a gente não consegue controlar o marido, a esposa, o pai, a mãe, a gente não consegue controlar nem o cachorro de estimação, não é? Quer dizer, ninguém consegue controlar ninguém. E por incrível que pareça, tem gente que ainda continua tentando, não é? Toda vez que a gente tenta controlar, a única coisa que a gente recebe como resultado é desgaste, não é? Então a gente desgasta as situações, os relacionamentos. Mas o que está por detrás desse comportamento de querer controlar os outros, de querer controlar todo mundo? Na verdade, quando a gente tenta controlar, é como se a gente estivesse um pouco apegado, o apego por detrás desse comportamento. Então, lembram que ego é o apego a uma crença limitada? Então, o apego é o apego a uma expectativa que eu tenho, provavelmente, de como as coisas, as pessoas deveriam ser. Então, eu crio uma imagem, uma expectativa, eu me apego àquela imagem, àquela expectativa e tento controlar a pessoa para que ela se encaixe. E talvez o medo que está por detrás desse apego seja o medo de sair da sua zona de conforto. Porque, de uma certa forma, cada vez que você desafia o status quo, cada vez que você desafia o conhecido, você sacode essa zona de conforto, você é compelido a uma mudança, que normalmente leva você para um outro patamar, né? Porque no fundo, essa zona de conforto não é tão confortável assim, não é? Ela incomoda, ela não é uma zona de conforto, de fato, né? Em que a gente está ali tranquilo.
Então, quando a gente, enfim, desafia a nossa expectativa, a gente automaticamente tem que mover a zona de conforto. Às vezes a pessoa está tão sem energia, está tão acomodada, né, está tão enraizada, né, numa determinada identidade, mesmo que aquilo não traga para ela satisfação, que mexer com a zona de conforto é difícil, né? Então ela tenta controlar. Então é um exemplo, né, de um comportamento do dia a dia atrelado a um apego, atrelado a um medo. Outro exemplo, né, agora talvez de uma forma um pouco mais prática, toda vez que a gente depende de alguém, por exemplo, né, esse é fácil. Então você tem um comportamento de dependência de alguém. E quando você depende de alguém, quando você tem dependência, você tem apego à pessoa ou à coisa, né? Você depende de uma coisa. Às vezes é uma facilidade, você depende do carro, por exemplo. Né? Sem carro você não é ninguém. Ou, sei lá, do celular. Hoje em dia é tão comum as pessoas ficarem dependentes dos seus celulares, WhatsApp, não é? Acontece um pane no WhatsApp, a pessoa entra em pânico, tal. É a dependência porque ela é apegada a uma coisa, a um sistema, um programa. E o que está por detrás disso é o medo de privação, né? O medo de se privar, o medo de perder algo. Então, nesse caso, eu estou identificado com uma coisa, com um aspecto limitado, não é? A minha identidade, de repente, ela está num aparelho, num carro. Né? É dito, por exemplo, se você quer machucar alguém que é identificado com o carro, a única coisa que você precisa é ter um prego na mão, né? Fazer um risco do lado do carro e você vai, como se você estivesse passando o prego na pessoa, não é? Então a gente consegue ver aí que o problema maior o problema não é o carro, não são as pessoas, não são as facilidades. Quer dizer, que bom que a gente tem esse sistema, por exemplo, que está me permitindo falar com tanta gente bacana pela internet, não é? Sem a gente estar fisicamente no mesmo lugar. Então, as coisas, os programas, as facilidades, elas são boas. O problema é que, por falta, não é, desse preenchimento, por falta de nós nos conectarmos com essa essência, nós acabamos nos identificando, nos apegando, enfim, a esses aspectos limitados, que é, então, o que a gente vai chamar de ego. Portanto, o que é necessário, né, num primeiro momento, é coragem, né? E eu acho interessante quando a gente pensa na coragem como uma habilidade, porque habilidade significa uma coisa que a gente pode desenvolver. Então, mesmo que você diga assim, eu não tenho coragem, mas você pode ter, né? Não é uma sina. Você ser covarde não é uma sina. A única coisa que precisa, não é, para transformação é a gente se dar conta. Né? Porque tem muitas vezes que a gente não se dá conta. Então, o sono é tão profundo, não é, que a gente não consegue perceber o que precisa ser mudado e quais são as nossas possibilidades. Mas quando a gente se dá conta, então coragem é uma habilidade que eu preciso exercitar. Então eu tenho que exercitar a coragem de largar essa ilusão de que o medo que eu sinto é real, porque ele não é. Não é? E o que facilita isso é essa reconexão com essa essência. E é isso que a gente faz na meditação. Não é? Eu disse para vocês que aqui na Brahma Kumaris a gente ensina meditação, a gente pratica meditação baseada no Raja Yoga. E basicamente meditação significa atravessar todas essas camadas do ego, reconectar-se a essa essência, a essa plenitude, né, que está lá já. Né, e isso é uma coisa bacana também. Você não tem que tomar felicidade, amor de lugar nenhum. Você não tem que procurar por isso, você não tem que inventar isso. Tudo isso já está lá dentro de você, adormecido, latente, esperando para ser tocado, para ser descoberto. Então, quando a gente entra, né, em direção a essa essência e a gente toca essa energia, né, essa energia pura, refinada da essência, e a gente explora isso, né, e transforma isso em sentimentos, em experiência, é como se isso despertasse toda essa parte de nós que está adormecida.
E quando a gente desperta, isso vem com força, emerge e complementa o nosso ser, né? A nossa personalidade, enfim, complementa o nosso papel. Ao invés da gente ter uma postura, né, que em geral acontece, não é? A gente parte de uma postura ou de uma consciência do vazio. É como se nós fôssemos um ser vazio querendo se preencher com a vida, com o mundo, com as pessoas, com as situações. Então você vai numa festa para ficar feliz. Você procura alguém para ser amado, para experimentar, para ter amor. E, na verdade, o que essa proposta, né, ou enfim, o que essa conexão com a sua essência proporciona é você despertar essa plenitude que já existe dentro de você. E aí você não vai numa festa para ser feliz, você vai numa festa para doar felicidade, você já vai feliz para a festa, não é? E aí, quer a festa seja boa, quer seja ruim, não importa muito, não é? Você vai curtir do mesmo jeito, porque você já está indo bem, não é? E você não está buscando amor nas pessoas como se você fosse um mendigo o tempo todo com a mão estendida, né? Me dê amor, me dê respeito, né? Gosta de mim. Não, você já está cheio de amor, né? E você compartilha esse amor com todo mundo que aparecer na sua frente. Então, o seu amor ele não é limitado a esse ou aquele, ou direcionado para aqueles que aparentemente, potencialmente vão aceitar você. Não é não. Você tem amor. E porque você tem amor, você compartilha esse amor com todo mundo, em todas as situações. Claro que guardadas as devidas proporções, os diferentes papéis, e assim sucessivamente. Então, quando você desperta essa essência, quando você vive a partir do eu, não é, que seria a antítese do ego, da alma, então você é capaz de expressar essa plenitude através, não é, dessas cascas, papéis, enfim, personalidade, da forma. E isso faz com que a sua vida seja uma vida livre, não é? E liberdade, ela está diretamente relacionada a esse estado de bem-aventurança, que é um estado além desse estado de felicidade. Não é? Quando você, sim, tá satisfeito com a sua vida, não é? E você está ali pronto para abrir-se, para oferecer tanto que você tem para oferecer. E aí, na nossa meditação aqui na Brahma Kumaris, a gente ainda tem um outro aspecto, não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas que pode ser tema de uma outra palestra, num outro momento, que Raja Yoga significa conexão com o Rei, com o Supremo, não é? E o Supremo, esse ser real, é Deus. Então, Raja Yoga significa a conexão com Deus. E Deus é a consciência suprema, ou seja, aquela consciência que contém tudo no seu estado 100%. Ele é a referência da plenitude. E quando a gente conecta com essa consciência e a gente, né, desfruta desse campo vibracional criado por essa consciência tudo, né, obviamente que isso traz todo um poder, toda uma energia para a nossa vida. Então, Raja Yoga também é essa conexão com essa consciência suprema, com esse campo, não é, supremo. Isso traz essa força, esse poder para que a gente, enfim, possa também expressar através da nossa vida. Então, esse é tema para uma outra palestra, né? O nosso tempo está chegando no limite e eu gostaria de abrir, né, para que vocês possam fazer as suas perguntas com relação ao que a gente falou até aqui, se puder responder. E no final também queria terminar com vocês com uma experiência de meditação. Então, tem algumas perguntas que chegaram. A primeira pergunta: existe algo de bom no ego? Posso me beneficiar dele de alguma forma? Na verdade, se a gente, dentro dessa explicação que eu acabei de dar, né, se a gente pensar no ego como os nossos papéis, a nossa forma, a nossa cultura e até mesmo a nossa personalidade, o problema não é o ego.
O problema é quando nós nos identificamos com esses aspectos limitados. O que a gente tem que fazer é colocar o ego a nosso serviço. Na verdade, a gente tem que voltar a sentar no trono da nossa vida, né? A gente precisa pegar o manche e determinar para onde a gente quer que o avião da nossa vida vá. O problema é a identificação. Muito bom. Uma outra pessoa está dizendo, perguntando, e quando você se percebe diferente demais da maioria dos outros do local onde você está? Eu acho que quando a gente tem esse autorrespeito, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando, como eu disse, a gente parte desse estado de preenchimento e não do estado de vazio, de expectativa, de dependência, de fato não importa muito como os outros são ou como os outros não são. Não é? Isso tudo tem um pouco a ver com essa expectativa que a gente tem, e às vezes é sutil isso, né? Mas de uma certa forma a gente quer que os outros se encaixem num determinado modelo que depende da nossa visão, da nossa expectativa. Então a gente dá liberdade para os outros serem como eles são, e através daquilo que a gente talvez a gente possa inspirar aquelas pessoas que estiverem em sintonia, não é? Com aquela mesma energia que eu tenho. E se não houver essa sintonia, a própria vida se encarrega, não é? Quer dizer, se você está num lugar onde as pessoas não têm nada a ver com a sua energia, mas você não está dependendo da energia dos outros, você não está se identificando com aquilo, você está vivendo a sua verdade, né? Com liberdade, você pode ter certeza que a vida, mais cedo ou mais tarde, vai te tirar daquele lugar, né? E vai te conduzir para o local certo, porque existe esse campo vibracional em tudo, não é? E na espiritualidade, semelhante atrai semelhante. Então, a única coisa que você tem que fazer é se conectar com a sua essência, vibrar, não é? Essa sua essência verdadeira, e a vida se encarrega do resto, você pode ter certeza disso. Isso não é passivo, não é? Quer dizer, fazer esse trabalho de reconexão talvez seja a coisa mais ativa que existe. Passividade, às vezes, é a gente estar à mercê do mundo lá fora. Uma outra pergunta. Em que situações o ego fica mais vulnerável? O ego é sempre vulnerável, não é? Ele é sempre vulnerável porque ele é limitado, porque ele depende de circunstâncias, de situações. Ele é limitado, basicamente. Não é? Então, por isso ele é sempre vulnerável. Essa talvez seja a maior questão, né, que a gente falou. O ego, ele está atrelado ao medo. Né? E medo, insegurança é a nossa vulnerabilidade. E por que ele está atrelado ao medo? Porque ele é baseado numa identificação com algo externo. Então, eu me identifico com algo externo, com algo que externo à minha essência, não é? Quando eu falo externo, eu não estou falando só as coisas do mundo. Essa seria a forma mais grosseira do ego, né? Como eu disse, a pessoa se identificar com um carro, ou até mesmo se identificar com a sua forma, com a sua aparência. Mas tem aspectos mais sutis, se identificar com o seu papel, com a sua personalidade. Mas mesmo a personalidade é externa à essência. E porque você se identifica com algo externo e tudo aquilo que é externo é inconstante, não é? O ego é sempre vulnerável. Uma das características do ego é a vulnerabilidade. Conectado a algo que já foi perguntado, mas pode ser dito que o ego é como a sombra? Que o ego é como a sombra? Pode, no sentido de que se a gente disser, né, usar essa metáfora da essência como a luz, né, que eu falei, quer dizer que a essência é a luz, então sim, a gente pode dizer que o ego é a sombra, o reflexo, a falta dessa luz, né, desse estado original, escuridão. Não sei se é nesse sentido que a pessoa fez a pergunta, né? Uhum. Você poderia dar mais exemplos de como é esta consciência da alma no dia a dia, em contraposição ao que você chamou de consciência do corpo?
A consciência da alma no dia a dia, eu acho que no final talvez eu tenha falado um pouco mais sobre isso, né? Mas primeiro que a consciência da alma é algo que tem que ser cultivado no dia a dia, não é? E cultivado significa que no nosso dia a dia é importante que a gente reserve um tempo para fazer esse mergulho interior, que, enfim, né, a gente chama de meditação. Então, quando a gente faz isso, quando a gente reserva um tempo do nosso dia para fazer essa reconexão com a nossa essência, isso significa que a gente se reconecta com essas qualidades originais. E no dia a dia o que vai acontecer é que a gente vai atuar a partir dessas qualidades, e a mistura dessas qualidades traz uma série de virtudes para a nossa vida, não é? Outro dia também, numa aula nossa, eu dizia que essa assimilação das virtudes no dia a dia é uma das matérias principais que a gente estuda aqui. Então, no dia a dia, porque você conecta com a sua paz, você vai ser uma pessoa mais paciente, por exemplo. No dia a dia, porque você conecta com a sua força, você vai ser uma pessoa mais corajosa, por exemplo. Porque você conecta com a sua pureza, você vai ser uma pessoa mais honesta, por exemplo. E assim sucessivamente, não é? Quer dizer, todas essas virtudes, todos esses valores, que na verdade são chaves, ou seriam chaves para situações do nosso dia a dia, de onde que elas vêm? Elas vêm desse contato com a consciência da alma. Mas isso precisa ser praticado, porque com o tempo a gente perdeu esse contato. Como eu disse, é como se a gente estivesse aprisionado nessa identificação limitada, não é? Então, quer dizer, a gente está aprisionado pelos sentidos, pela razão. Então, a gente precisa praticar a consciência da alma. E a prática vem com a meditação. E quanto mais a gente praticar, melhor a gente fica nisso. E mais capacidade de interagir nas situações do dia a dia a partir dessas virtudes, desses valores, ou de uma perspectiva mais ampla, mais a gente vai ser capaz de fazer isso. Em outras palavras, a gente sai do campo da retórica, né? Porque essas virtudes, principalmente, né, para muita gente, não passam de conceitos, ideias interessantes. Então, a gente sai da retórica e a gente entra na prática, não é? Então, é isso que a consciência da alma faz na vida prática do dia a dia. A última pergunta, antes da meditação, essa desidentificação com o ego, ela só acontece quando uma pessoa vem a se desencarnar? Não. Só acontece... Não. Pelo contrário, né? Como a gente falou, quer dizer, a gente pode praticar a identificação com a nossa essência aqui agora. Não é? A gente não está fazendo nada aqui para quando, né, a gente desencarnar ou morrer ou no futuro, nada disso, né? Agora, a gente tem uma expressão aqui na Brahma Kumaris que é uma expressão forte, né? Que é essa expressão de realmente é como se fosse uma pequena morte, digamos, né? Você desconecta dessas identificações limitadas para se identificar com aquela parte do ser que é eterna, não é? Então, mas isso é em vida, não é? Você não precisa morrer fisicamente para fazer essa opção. Na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é que você tem escolha, não é? Você tem opção. O que você vai escolher? Você vai escolher conectar-se com a essência, expressar-se através, enfim, das diversas situações, ao invés de viver a sua vida identificado com os elementos que compõem as situações. Então, concluíram as perguntas? Ok, então espero ter respondido e certamente, não é, aqueles que tiverem outras dúvidas, é um tema vasto, não é, gente? Não é um tema para a gente concluir com 30, 40 minutos, e nem a minha pretensão. Então, aqueles que quiserem aprofundar o seu entendimento desse tema, dessa prática, procurem a Brahma Kumaris, os nossos cursos, as nossas atividades, e para aqueles que já fizeram os cursos, procurem praticar, não é? Porque quanto mais a gente pratica qualquer coisa, melhor a gente se torna, não é? Tocar violão, andar de bicicleta, nadar, falar inglês,
tudo segue, não é, esse princípio. E não é muito diferente em termos desse caminho em direção à autodescoberta. Então, rapidamente, os últimos 5 minutos, a gente vai fazer uma meditação. É muito simples. Procurem sentar-se de forma confortável, soltar qualquer coisa que vocês estejam segurando. Vocês podem focar o seu olhar nesse quadro que está nas minhas costas, nesse ponto de luz, né, dourado, brilhante. Ou, se preferirem, podem fechar levemente os seus olhos. E, num primeiro momento, vamos tomar consciência desse momento, aqui e agora. Inspirando e expirando de forma pausada, consciente. E perceba como simplesmente ao tomar consciência do momento, você é capaz de se conectar com paz. E essa paz que vai surgindo de dentro para fora já é sua. À medida que eu experimento essa energia de paz, como se a minha consciência se ampliasse, se expandisse. E eu passo a perceber que, além de paz, eu também tenho amor, força, verdade. Eu passo a perceber que tudo aquilo que eu estava buscando já existe dentro de mim. Quando eu me conecto com essas energias sutis, positivas, a minha frequência, a minha vibração muda. E é como se eu fosse levado automaticamente a esse mundo de luz. E entrasse em sintonia com a frequência de Deus. Que, como eu, também é energia, mas que é pleno, como o sol. Então eu visualizo esse sol espiritual, cheio de amor, cheio de força, um oceano de paz. E por alguns momentos eu permaneço nesse banho de sol espiritual, deixando que os seus raios de luz entrem profundamente no meu ser e despertem a minha própria divindade. Eu permaneço por alguns momentos mais nesse doce encontro. Lentamente vou retornando a minha consciência para esse momento presente, para o ambiente físico, minha volta.